noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos aqui pela sua TV o nosso encontro semanal, programa em pauta, sempre tratando de temas relacionados à nossa vida, à igreja, à sociedade, à família, realmente ao mundo, porque o que é notícia, o que está em pauta, nós aqui então aproveitamos, debatemos, aprofundamos e, claro, vamos tentando aí apontar alguns caminhos. Estamos nas vésperas, ou melhor, na véspera exatamente, de mais uma beatificação aqui no nosso país. O saudoso Papa João Paulo II dizia que o Brasil precisa de santos, muitos santos. E parece que esse processo, esse pedido do saudoso Papa, pouco a pouco está acontecendo. Amanhã você vai acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação a transmissão da beatificação da chamada Inhá Chica. Nós vamos conhecer um pouco mais a Inhá Chica ao longo do programa, o milagre que fez com que ela pudesse ser beatificada finalmente, depois de muitos anos de um longo processo, que também vamos entender nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui e vamos agora conversar com os nossos convidados. Ele, claro, você já conhece, é o companheiro de cada sexta, já estamos juntos aí há mais de 6 anos, debatendo os muitos e variados temas e, claro, hoje um tema que toca de maneira especial a todos nós que somos igreja. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, doutor em teologia, e a alegria de estarmos juntos mais uma vez, Frei Moser. Padre Hamilton, telespectadores, uma vez ou outra a gente ouve esse comentário, mas vocês no Em Pauta pegam muito problema social, político, etc. Não é? Hoje não, hoje nós vamos pegar um tema bem de santo mesmo, né? Então todo mundo vai gostar. Tá certo, Frei Moser, é isso mesmo. E nós convidamos para estar conosco nessa bancada, nesse programa, levando até você essa boa reflexão, nosso querido Padre Nivaldo Magela, ele que tem mestrado em História da Igreja e atualmente é o vice-chanceler aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte e também pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças e Medalha Milagrosa. Padre Nivaldo, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite de darmos a nossa contribuição neste programa tão bem conceituado e assistido pelas pessoas da nossa arquidiocese e também todo o Brasil. Tá certo, Padre Nivaldo, que bom, bom estarmos juntos. E olha, para você se situar no tema dessa noite, claro, como sempre fazemos aqui no nosso programa, vamos então à nossa matéria inicial. Para que uma pessoa seja beatificada ou canonizada, a confirmação tem que vir por parte do Santo Padre. Antes disso, o postulador da causa, como é chamado, deve verificar se a pessoa em questão tem aptidões de santo. É feito um estudo sobre a sua vida virtuosa ou ainda sobre a morte heróica pelo martírio. Somente assim, a pessoa pode ser considerada como bem-aventurada. O Brasil possui atualmente 2 santos e 3 mártires canonizados. 78 já foram beatificados, entre beatos e mártires, e mais de 60 processos de beatificação estão em andamento. Alguns processos têm sido mais demorados, como o do padre Donizete de Tambaú, São Paulo, Frei Damião de Recife, Pernambuco, Inhá Chica de Baipendi, Minas Gerais, do que outros, como o do beato João Paulo II, que teve rapidamente o processo concluído. Multiplicam-se entre nós processos de beatificação e canonização. Quais os caminhos e qual o significado disto? No Em Pauta desta noite. Pois é, como você acompanhou, está aí um raio-x rapidinho, não é? Da situação brasileira. O Brasil com mais de 70 beatos, obviamente, 2 santos, e aí mais de 60 processos em andamento. Dentre eles, claro, está aí a Inhá Chica, que vai ser beatificada, inclusive, amanhã, com transmissão ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas muitos outros que estão em andamento, como a gente acompanhou na matéria. Mas, ô Frei Antônio Moser, o que é bonito nessa história toda, para a gente começar aqui a nossa conversa, é que justamente aquele pedido que eu fazia menção no início do programa, que o saudoso Papa João Paulo II fez, o Brasil precisa de santos, muitos santos, depois de Frei Antônio Santana Galvão e Madre Paulina, essa fila começa literalmente a andar, não é verdade? A explicação
se podemos dizer assim, que responde àquela proposta do Papa João Paulo II, está na religiosidade do nosso povo. Se nós fôssemos atentar para tantas pessoas que frequentam nossas comunidades, nós teríamos muito mais santos, porque normalmente os santos eram da Itália, da França, etc, etc. A gente tem muitos santos no nosso dia a dia, é que não se prestava tanta atenção e, afinal de contas, não é? Mas a religiosidade é marcante. Gostaria de chamar a atenção, e aí já que a Inha Chica vai ser amanhã beatificada, eu nunca acreditei que ela chegasse lá, né? Pela simplicidade da figura, as histórias populares, um pouco como o padre Cícero, tem algo a ver, não é? Embora ele não tenha sido ainda beatificado, mas de qualquer forma, eu queria dizer, me surpreende um pouco. Ora, os verdadeiros santos tantas vezes surpreendem, ou seja, em vida nem sempre foram observados com esses olhos, mas depois é que se percebe a sua atuação, a sua marca. E assim, sobretudo, na nossa história da Igreja do Brasil. E é interessante, você que está nos acompanhando, que aqui no Brasil também temos assim casos curiosos, como por exemplo a possibilidade, já está aí também em processo, até porque o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, deu aí a entrada no processo que abre, portanto, o caminho para a possível beatificação e futura canonização daquela jovem, daquela criança de 9 anos, chamada Odetinha, não é? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela, mas são esses dados curiosos, Padre Nivaldo. Uma pessoa mais velha, como uma Inha Chica, uma criança, jovens, leigos, sacerdotes, enfim, todos chamados à santidade. Mas acho que é muito pedagógico, por favor, no começo do programa ainda, a gente dar ao telespectador um pouco quais são os passos que uma pessoa precisa galgar para chegar finalmente à glória dos altares. Acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre isso, por favor. A primeira coisa são 3 grandes momentos. O primeiro, nós chamamos de servo de Deus, quando se percebe que em torno daquela pessoa há uma devoção, ela suscita nos outros a intercessão e ao mesmo tempo a santidade. Depois, um segundo momento que nós chamamos de beatificação, e aí já se supõe todo um estudo, envolvimento de peritos e um milagre. Aliás, o terceiro momento, que é a canonização, ou seja, fazer santo, também supõe um milagre. Então, a primeira fase, que é o servo de Deus, é uma verificação das virtudes da pessoa vivida de forma heróica. Porque virtude, todos nós as podemos ter, mas vivê-las de forma heróica é que distingue um servo de Deus. Depois, nesse processo do servo de Deus, o segundo grau, o segundo momento, é o da beatificação. E aí, então, entra o milagre como um processo probatório de que aquele servo de Deus, de fato, pode se tornar uma pessoa declarada santa. E, por fim, o terceiro momento, que é a canonização. Também isso foi diferente já a partir de 2005, com o Papa Bento XVI, que o processo de beatificação se resolve através de um decreto na diocese. Então, a partir de então, nós ouvimos dizer Odete no Rio de Janeiro, Inha Chica em Baibenti, depois o nosso Padre Eustáquio aqui em Belo Horizonte. Tudo isso são decretos que depois de 2005. Então, a beatificação, a leitura do decreto papal ficou na diocese. E a canonização é reservada ao Santo Padre, porque tem ali um ato magisterial que depois podemos comentar. Agora, ainda nesse inteirinho aí, uma coisa interessante é que, de fato, e para você que está nos acompanhando, a igreja leva muito a sério isso, é muito criteriosa. Alguns até acusam, mas a igreja católica tem santos demais. Se nós formos fazer a soma aí nesses 2000 anos de cristianismo, santos canonizados são quase 5.000. Quer dizer, é realmente uma multidão, ainda bem. Mas cada um desses, ao longo da história, obviamente, claro, no começo de uma forma mais espontânea, daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, mas, sobretudo nesse século, né, o passado e o presente, a igreja é sempre muito criteriosa, né, o padre, com esse auxílio da ciência,
para inclusive a verificação dos milagres. Quer dizer, uma coisa que vá além do natural, ou seja, uma intervenção realmente divina, para que não reste a menor dúvida da intercessão, da intervenção daquela determinada pessoa. Sim, é muito importante isso. A igreja sempre foi criteriosa. Desde que a tradição jurídica romana se aproximou da Igreja Católica, os processos de beatificação, canonização, sempre foram muito complexos. A compilação, vamos dizer, legislativa, começou a ser organizada em 1588, quando se fez a Congregação dos Ritos, Perfeito. que é a antecessora da Congregação dos Santos, que Para hoje a causa dos das santos, causas que é dos atual. santos. Em 1588, em 1734, o Papa Bento XIV, ele compilou todas as leis em 5 grandes volumes a respeito do processo de canonização. Então, mas a igreja, essa compilação que já é um pouco mais tardia, do século XVIII, é fruto de uma complexidade que já veio desde o início da igreja. Perfeito. Então a gente tem que ter muito claro que a igreja, desde que herdou toda a questão do processo jurídico, da consciência jurídica romana, ao longo dos séculos, ela foi sim organizando leis. Então a proclamação de um santo nunca foi um processo fácil, né? Mesmo porque há aqui, vamos dizer assim, uma comunidade que se pergunta: este nosso irmão de fato está no céu? Essa é a pergunta fundamental quando nós nos referimos a um santo. Aliás, o Frei Antônio Moser, nessa questão das virtudes, o padre Nivaldo tinha chamado a atenção, a gente já vai logo se perguntar, mas que virtudes são essas? Virtudes heróicas, mas por exemplo, e também depois uma outra questão, antes ainda de irmos para o nosso intervalo. E essa devoção que vai brotando espontaneamente por parte do povo, né? Ela tem peso também no processo? Bom, vamos começar com algo que você não perguntou, mas que saiu da sua boca. Levados à glória dos altares, porque no céu são incontáveis os santos, né? É o Apocalipse já diz. Então, a glória dos altares, gostei muito da expressão, acho muito feliz. Agora, no tocante aí, a pressão popular, não é pressão popular, são expressões, eu diria, da piedade popular, sem dúvida nenhuma, chama atenção. Mas não quer dizer que automaticamente vai se caracterizando como um santo a ser elevado à honra dos altares. E a outra questão sobre as virtudes, claro, nós temos as virtudes que chamamos teologais, fé, esperança, caridade, não é? E depois virtudes morais, não é? Por exemplo, no sentido da perseverança, da constância, da oração, etc. Em outras palavras, uma série de virtudes. Hoje, nós nem guardamos mais o nome das virtudes. Virtude é sempre a força de Deus atuando em nós. E que tem múltiplas manifestações e leva muitos nomes de batizado. Mas na realidade é uma só, é a força de Deus atuando em nós. E de uma maneira extraordinária, fora do comum. Isso é que leva, naturalmente, a chamar a atenção em termos, assim, realmente de igreja e para um eventual processo. Agora, claro, eu disse isso justamente porque... Mas gostei, acho que é muito feliz. O chamado universal, não é? A santidade, é óbvio, é para todos nós. Os santos, na verdade, é o Padre Nivaldo. Nós vamos ainda entrar na questão dos processos, são muito interessantes, mas os santos são esses bons exemplos para que todo o restante possa ter essa vocação, alimentar essa vocação universal à santidade, não é isso? Sim. No ano de 2011, na aula de abertura na Congregação da Causa dos Santos, afirmava o prefeito, dizendo o seguinte: o santo é resultado de um fermento espiritual. Então, quer dizer, só surge um santo ali porque há um processo de santidade que passa pelo coração daquelas pessoas e aquele santo suscita outros santos. Então, aquilo que o senhor dizia, né? Não é que existe uma pressão. Na verdade, há uma comoção de corações que amam a Deus, que buscam a Deus, que veem que aquele irmão está lá intercedendo e se unindo. E uma outra coisa que é importante, Sim, pois não. porque o processo não pode ser entendido só no jurídico.
ele é também uma compreensão teológica. A igreja, corpo de Cristo, não está dividido entre uma realidade terrena, enquanto caminhamos aqui, ou outra que está lá, Sim. mas formam uma única igreja. Então, há um profundo diálogo entre nós que ainda estamos caminhando e aqueles que já estão na realidade unidos a Cristo. Então, isso é que faz a igreja corpo Tá de certo. Cristo. Segura aí, Frei, um pouquinho. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não sai daí, não. Tem muita coisa para a gente e coisa interessante para a gente conversar. Como, por exemplo, por que uns processos são muito mais rápidos do que outros? Alguns demoraram décadas, às vezes não é quase aí séculos. E outros foram assim muito rápidos ou têm sido. Temos exemplos, inclusive, no presente. A gente vai saber sobre isso um pouco mais no segundo bloco. Também, claro, a respeito da beatificação da Inha Chica, não é, esta santa mineira, e também, claro, outras muitas coisas que temos aqui para conversar. Então não saia daí, porque nós voltamos já já após o nosso primeiro intervalo.